Muito bem. Bom dia a todos mais uma vez. Hoje a gente vai dar continuidade aos assuntos que nós estávamos discutindo na semana anterior e vai dar introduzida ao novo conceito, que é o conceito de probabilidade, tá certo? Antes da gente falar de probabilidade, deixa eu meio que justificar o porquê que se estuda a probabilidade hoje, né? E ao mesmo tempo essa justificativa é uma espécie de história de por que aconteceu tudo isso, né? Naturalmente, a história é até um pouco interessante, porque lá no século XVI, século XVII, nessa época, o pessoal já fazia aposta, o pessoal já jogava, e aí, naturalmente, quando você faz um jogo ou determinada aposta, você quer ter, quer saber quando você tem mais chance de ganhar determinado jogo ou não. Então, um exemplo seria algo assim, eu tenho uma determinada quantidade de dinheiro e tem duas aplicações de jogos na época, né? Como é que se, com qual jogo eu tenho mais chance de ganhar? Seria mais ou menos a ideia. E naturalmente o pessoal que tinha mais recursos financeiros, os mais ricos da época, como exemplo esse Antoine, eu não sei nem pronunciar o nome, Gamboa, que é o conhecido como Chevalier de Mireille, apareceu um problema para ele, né? E aí ele meio que o problema era dois jogadores de igual habilidade resolvem interromper um jogo antes do término, sendo conhecido o número de pontos de cada um até essa altura, em que proporção devem ser divididas as apostas. Então a ideia é esse cabra rico, ele jogou essa situação para um matemático muito conhecido e muito inteligente, né, porque é o Blaise Pascal, e aí ele começou a partir disso, os estudos relacionados à probabilidade, a, a discutir esse assunto, né? E ele, junto com Pierre de Fermat, que era seu amigo, eles começaram a desenvolver a espécie de teoria da probabilidade. Legal que naquela época, como não existia as o que nós temos hoje com relação, por exemplo, ao WhatsApp, a redes sociais e tudo mais, eles se comunicavam por meio de correspondências, né? Então, tipo, um mandava uma carta com um assunto matemático, naturalmente, nessa carta ele fazia toda a sua teoria e meio que se justificava nessa teoria, e o outro estudava aquilo ali e verificava se estava certo ou não. É um negócio meio arcaico comparado com o que temos hoje, mas funcionou. Tipo, pensemos aqui rapidamente no tempo que levou, né? Um comentário aqui. Hoje você manda uma mensagem de WhatsApp e já chega para a pessoa do outro lado do mundo em alguns segundos. Naquela época, levaram-se, imagino que meses, ou talvez até anos, para que essas correspondências elas fossem devidamente tratadas e enviadas, né? Mas a história, depois de um tempo, os irmãos suíços, acho que no mesmo século, desenvolveram mais a teoria, né, que foi Jacques e Jean Bernoulli. Esses nomes, eles são, da parte de matemática, um pouco conhecidos, porque eles também desenvolveram outras atividades com relação à matemática. E chegou aí, finalmente, a Laplace e Gauss. Esse último, Gauss, um alemão, gênio na época, e esse, por exemplo, chegou no método da distribuição de probabilidades. Inclusive, ele é conhecido como o pai da estatística, Gauss. Só uma historinha bem rápida sobre Gauss, e bem legal, inclusive, que quando Gauss estava na escola, no ensino que hoje ainda é um ensino fundamental, a professora dele pediu para ele contar e somar de 1 até 100. Não sei se já falaram essa história para vocês. E ele chegou na resposta correta de forma muito rápida. E aí, meio que o pessoal já começou a se impressionar com as habilidades matemáticas de Gauss. Muito bem. Hoje, nós encontramos muitas aplicações da probabilidade, principalmente em áreas como física, como engenharia, na parte de genética, economia, entre outras, e esses estudos de probabilidade trouxeram contribuições significativas para as mesmas. Não sei se vocês, a título de exemplo,
já estudaram em biologia sobre a parte da genética, uma questão, é bem interessante, e aí quando vocês forem estudar, vocês vão ver as aplicações da probabilidade. Por exemplo, aqui uma situação bem hipotética, tá? Um casal de raças diferentes, ou sei lá, o rapaz negro e a mulher branca, ou o contrário, qual a probabilidade da criança nascer negra, qual a probabilidade da criança nascer branca, e assim por diante, ou parda. E isso a genética, ela acaba estudando, tem naturalmente algumas informações adicionais, e é só uma situação para vocês verem uma aplicação da probabilidade, tá certo? Antes da gente começar a falar de fato e de direito sobre probabilidade, vamos ver alguns conceitos importantes que meio que eles são repetidos e aparecem com bastantes termos, esses termos, e eles são muito comuns para nós e meio que a gente precisa entender eles, tá certo? Então, o primeiro conceito que a gente tem é o conceito de experimento aleatório. Conforme está escrito aí, são eventos que, quando repetidos em condições idênticas, produzem resultados que não podem ser previstos com certeza, mas que a gente tem um norte de possibilidades de respostas. Como assim? Um exemplo, suponha que eu pegue um dado e jogue ele para cima e observe a sua face superior. Embora eu não saiba qual vai ser a resposta que aquele dado vai me fornecer, eu sei que eu tenho 6 possibilidades de resposta. Pode sair a face 1, a face 2, a face 3, até a face 6. Notem, eu não sei a resposta que pode ser prevista com certeza, mas eu sei que vai ser uma das 6. Tá certo? Um outro exemplo, eu jogo uma moeda, e observo a sua face superior, se vai ser caro, se vai ser coroa. Eu também não sei qual face vai cair, mas eu sei que pode sair o cara ou coroa. Ou então, eu pego um baralho e arremesso ele para cima e sorteio uma das cartas daquele baralho. Eu também não sei qual vai ser a carta que vai sair, mas eu sei que vai ser uma daquelas cartas do meu conjunto de baralhos, do meu conjunto do baralho, né? Então vejam que, assim, esse tipo de situação, conforme o nome já diz, é bem aleatório, a gente não sabe a resposta, não sabe o que ele fornece de resposta para nós, beleza? Podemos ir em frente. Um outro conceito é o conceito de espaço amostral, indicado por essa letra grega ômega, se lembrem dela. São todos os resultados possíveis do experimento aleatório. Então, aquilo que eu já havia falado. No caso do dado, o meu espaço amostral vai ser os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. São todas as minhas possibilidades de resposta. No caso da moeda, vai ser a cara ou coroa. E no caso do baralho, vai ser todo o conjunto de 52 cartas, supondo que a gente esteja trabalhando com as 52 cartas. Tá certo? Então, conforme, só para fixar, o espaço amostral são todos os resultados possíveis. Evento. Evento é um subconjunto do espaço amostral. Então, o evento normalmente é meio que o que eu quero, por assim dizer, ou o que eu não quero. Vai depender também da questão. Ele é normalmente indicado por uma letra maiúscula. Um evento, um exemplo, a gente vai já ver um exemplo e explicar direitinho mais uma vez, seria assim, eu joguei o meu dado e quero que saia o 3. Isso aí a gente consegue escrever como sendo um evento lá do meu experimento aleatório. Se ele vai acontecer ou se não, aí é outra história, certo? E aí a gente tem as operações, tá certo? Isso aqui é a união, a interseção e o complementar. Eu não sei se vocês lembram lá de conjuntos, as operações entre conjuntos, mas a ideia é que fosse a mesma coisa, tá? Só que a diferença é que agora a gente não vai estar trabalhando com conjuntos, a gente está trabalhando com eventos, tá certo? Por exemplo, a união, eu indico pelo mesmo símbolo, A união B, vai acontecer quando pelo menos um dos dois eventos ocorrer. A união B, o A pode acontecer e o B não, o B pode acontecer e o A não, né? Ou os dois podem acontecer ao mesmo tempo, tá certo? A gente vai já ver um exemplo melhor disso.
E já a interseção é indicada por esse símbolo, o inverso da união. A B acontece somente quando os dois eventos acontecem ao mesmo tempo, tanto o A quanto o B, tá certo? E o complementar, eu posso indicar por A elevado a C ou A barrado, tanto faz, ocorre quando o evento A não aconteceu, o contrário, o complemento, por assim dizer. Beleza? De novo, mais uma vez, a simbologia ela é a mesma quando se trata de conjuntos, tá certo? Alguma dúvida? Antes da gente dar continuidade? Ok, vamos em frente. Tenho aqui um exemplo, de novo, e aí a gente vai discutir algumas coisas. Exemplo, eu lancei um dado e observei sua face superior. Primeira pergunta, isso é um experimento aleatório? Acabei de trazer a resposta e disse que sim. Sim, isso aí é um experimento aleatório, porque eu não sei qual resposta o meu dado vai trazer, mas eu sei que ele vai trazer alguma resposta. O item B, qual o espaço amostral? Aí eu vou aqui tomar um pouquinho, vou mudar aqui minha tela, porque respondendo a isso aí, ó, do exemplo, para entender a minha resposta lá na matemática, bonitinho, tá? Eu tenho que escrever isso aqui como sendo dessa forma, tá certo? Então tomem cuidado quando vocês forem responder. Eu tenho que colocar o símbolo do ômega do meu espaço amostral, e aí eu tenho que escrever o meu conjunto de possibilidades, tá? Opa, e 6. Então, bonitinho, matematicamente, minha resposta teria que ser essa daí. Ômega igual entre chaves, porque é um conjunto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naturalmente, eventualmente, dependendo da questão, por exemplo, eu tenho 100 bolas numa urna. Então, significa que eu tenho que escrever do 1 até o 100? Um exemplo. Tá? Não, poderia escrever 1, 2, 3, aquelas reticências, o 100, e pronto. Isso aqui também já seria suficiente para a gente entender a nossa questão. Entender que tem as bolas numeradas de 1 até 100. Mas como aqui no caso eu vou colocar só até o 6. Também fica compreensível isso. Ok, meninas? Tudo bem? E aí, vamos aqui para o item C. Saber se vocês têm alguma dúvida. Não, até agora não. Item C. Qual o evento obter o número par? Então, a gente vai escrever esse evento como sendo o evento B, aliás, o evento C, de acordo com a letra. E aí a gente pode escrever ou usando uma descrição, igual que a gente fazia lá, quando trabalhava com conjuntos. Tá? Pode escrever número par, ou pode escrever as respostas, que são o 2, o 4 e o 6. Então, esses são os números pares de quando a gente está trabalhando com o dado, tá certo? Então, está aqui a minha resposta do meu evento. Item D, seja o evento obter o número primo. Então, vamos, antes disso, colocar aqui as respostas, exatamente trabalhando com conjuntos, né? Os números primos, para quem não lembra, é um número que é divisível apenas por ele mesmo e por 1. Então, do 1 até o 6, a gente vai ter como números primos o 2, o 3 e o 5. O 4 e o 6 não são primos porque eles são divisíveis por 2, certo? E aí a gente vai ter essa pergunta. Que evento é esse que acabamos de responder? Qual a união entre C ou D, tá? Eu coloquei aqui esse ou, e eu até esqueci de fazer um negrito nele, que eu ia colocar, acabei esquecendo, porque você vai ver muito essa nomenclatura. Quando a gente fala da união, é quando um evento acontece ou o outro evento acontece, certo? Então, se eu fosse pegar e trabalhar com linguagem de conjuntos e faríamos a mesma coisa, e se eu fosse fazer C união D, a gente iria trabalhar com a mesma forma como a gente trabalha quando está fazendo com conjuntos, tá? E para quem não lembra, C união D é eu juntar os elementos do meu conjunto C com os elementos do meu conjunto D. Já que estamos falando de probabilidades,
a gente poderia dizer algo do tipo I6. Já que estamos trabalhando com probabilidades, estamos falando de evento, nós poderíamos dizer algo assim: olha, eu quero que saia ou um número par ou um número primo, certo? E aí o meu conjunto de possibilidades seria o 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando, na união, aliás, não é na união, quando você trabalha com conjuntos, a gente não repete os elementos desse meu conjunto. Vejam que o 2 está aparecendo aqui no meu evento C, e vejam que o 2 está aparecendo no meu evento D, e ele só se repete, ele só fica aqui uma vez no meu conjunto união entre C e D. Ok? Inclusive, nós poderíamos escrever como se fosse, sei lá, um conjunto E, ou no caso, um evento E, e assim por diante. Qual a interseção entre C e D? De novo, eu esqueci de grifar aqui o I, né? Porque quando a interseção, quando você trabalha com a interseção, é o que a gente tem, que acontece tanto no C quanto no D ao mesmo tempo, tá? Então, acaba que trabalharíamos da mesma forma. Interseção, deixa eu criar aqui. Eu tenho C inter D, é o que aparece nos dois ao mesmo tempo, então o único elemento que aparece nos dois ao mesmo tempo é o número 2, e se a gente fosse falar como probabilidade, nós diríamos que eu quero ter um evento que saia tanto o número par quanto o número primo. Beleza? Tá aí a minha resposta desse meu C inter D. E qual o complementar de D? É um número que não é primo, ou ainda um número composto, né? No caso, a gente colocaria para o complementar, deixa eu escrever aqui, complementar de D, ou 1, porque assim, lá na definição de números, deixa eu só colocar 4 e 6, pronto. Lá na definição de número primo, ele diz por definição que o número tem que ser maior ou igual que 2, para começar. Então, o 1 a gente não trabalha com ele. Mas como nós estamos trabalhando aqui com um dado, e o dado também fornece resposta 1, ele tem que estar no complementar do meu D. Certo? Embora a gente diga, trabalhando-se com eventos, que o conjunto complementado D seja um conjunto dos números compostos, ou dos números que não são primos, nós inseriríamos o 1 aí nessa situação, porque ele faz parte aqui do meu espaço amostral, certo? Inclusive, o 1 é uma das respostas de quando eu lanço um dado para cima. Beleza, queridos? Vamos para frente? E aí a gente já fala, de fato, de probabilidade, tá? Tem aqui umas coisas escritas, eu vou tentar discutir essas coisas com vocês, tá certo? E a gente vai tentar entender um pouquinho do que vem a ser a probabilidade de fato e de direito. Então, eu tenho um espaço amostral finito, ômega. Esse A1, A2 até a N são os eventos que eles podem fornecer de resposta, e aí está todas as minhas possibilidades de resposta. Lá no livro só tinha até aí, mas existe hoje um estudo de probabilidade, por exemplo, probabilidade geométrica. E aí acaba que quando a gente trabalha com geometria, com áreas, por exemplo, fica mais difícil da gente escrever como se fosse um espaço amostral. Mas a área, por exemplo, pode ser mensurada. E aí a gente consegue calcular a probabilidade a partir desse conceito. Importante que isso seja finito, até a gente vai já ver o porquê, até porque não teria sentido a gente calcular a probabilidade, um exemplo, suponha que eu tenha um dado com um número infinito de faces. É meio louco a ideia, mas e a gente jogasse e visse a face superior e tal, ficaria difícil de nós definirmos qual a chance de cada face aparecer, tá certo? Então, eu coloquei aqui, para cada evento A de I, eu tenho uma associação de um valor real, indicado por P de A de I. Essa informação vai fornecer a probabilidade daquele evento acontecer e, naturalmente, satisfaz duas condições abaixo. A primeira
é que a minha probabilidade desse evento acontecer, ele vai ter que estar obrigatoriamente entre 0 e 1 para qualquer evento, tá? Esse meu conjunto de possibilidades, sempre ele vai estar entre 0 e 1. Então, a gente já discutiu um pouquinho mais sobre isso. E a outra informação é que se eu somar as probabilidades de todos os meus eventos, vocês já viram esse símbolo aqui alguma vez na vida, pessoas? Esse símbolo aqui quer dizer somatório, tá? Antes de eu continuar, deixa eu só tentar mostrar para vocês como é que funciona o somatório aqui no meu Word, né? Vou dar aqui um exemplo bem clássico, bem simples, só para a gente entender como é que funciona o somatório. Então, está aqui o somatório, eu vou escrever aqui um exemplo, sei lá, de I igual a 1 até 4. E aí eu vou ter aqui 2i, só para a gente entender basicamente como é que funciona. Então, nesse caso desse somatório, eu vou estar fazendo as interações do meu limite inferior, que é 1, até o meu limite superior, que é 4. Então, eu faço as interações. Eu começo aqui do 1. O primeiro i vai ser 1. Como eu tenho 2i, eu vou fazer 2 vezes 1. Ok, terminei minha primeira iteração. Eu vou para a próxima. Aí o meu próximo i vai ser 2. Então, aqui eu vou ter 2 vezes 2. Aí o próximo i vai ser 3. Então, aqui vai ser 2 vezes 3. O próximo i vai ser 4. Então, aqui vai ser 2 vezes 4. Notem que aqui eu estou somando cada interação que eu faço. Por isso que a gente chama de somatório. E eu termino aqui no 2 vezes 4 porque é o meu limite superior. Ok? Naturalmente, na parte de contas, isso aqui vai me fornecer um valor numérico que eu não vou resolver para a gente não gastar tanto o nosso tempo. Mas gostaria apenas que vocês entendessem qual que é a ideia do somatório. E antes de eu voltar lá, eu poderia, por exemplo, fazer variações. Não necessariamente eu tenho que começar do 1, eu posso ir do 2, aliás, vamos estar aqui do 21, que é o meu limite inferior, até o meu limite superior 23, um exemplo. Então, isso aqui vai ser 2 vezes 21, que é a minha primeira interação, mais 2 vezes 22, mais 2 vezes 23, que é o meu limite superior. E aí, de novo, você faz a conta e chega no valor no resultado. Voltando a falar de probabilidade, espero que vocês tenham entendido essa parte do somatório. O que essa segunda informação quer me dizer? Ela traz que se eu somar a probabilidade de todos os eventos, eu até esqueci de colocar que fica P de A1 mais P de A2 até P de AN, a soma de todas as probabilidades vai ser 1, tá certo? Então, se eu tiver 1 milhão de eventos, um exemplo, com 1 milhão de possibilidades, a soma dessas 1 milhão de possibilidades vai ser 1. Isso aqui é importante para algum tipo de questão que a gente vai ver posteriormente, tá certo? E aí, de fato, a gente tem aqui a probabilidade do meu evento acontecer. Se eu tenho um evento hipotético qualquer A de I, a probabilidade vai ser o número de chances do meu evento A de I acontecer sobre o número do meu espaço amostrado, certo? Vai ser essa relação. Vamos ver aqui um exemplo. Aliás, antes, um exemplo aqui para a gente entender seria basicamente, eu lancei o meu dado, qual a probabilidade de sair o 3, certo? Então, quantos elementos tem no meu evento sair o 3? Apenas um. Quantas possibilidades eu tenho no meu espaço amostral? 6. Logo, a probabilidade do meu evento A acontecer vai ser 1/6, 1 sobre 6. E aí você consegue escrever isso na forma de fração, ou na forma de número decimal, ou na forma de percentual. Fica aí a seu critério, tá certo? Indo adiante, eita, eu estou com pigarro hoje, e vai sair essa informação na gravação. Algumas considerações que a gente faz aqui, porque acaba que, como a gente já tem algum tempo de experiência, isso acaba aparecendo, e quando isso aparece, meio que a gente já sabe que não está certo, beleza? Por exemplo, eu estou fazendo uma questão, aí está lá na questão, calcula a probabilidade de um evento acontecer, sei lá, independentemente de qual seja. Aí o aluno foi lá, fez a questão e deu um valor negativo. Ou um valor, por exemplo, a probabilidade é 2,3. Então, assim, quando isso acontecer,
ou um número negativo ou um número maior que 1, sei lá, 1,01, isso jamais acontece. Pode crer que tua resposta está errada, porque a probabilidade ela sempre vai variar de 0 até 1. Então lembre-se disso, nada mais é do que essa primeira informação que eu estou colocando aqui para vocês, só que falando assim fica mais fácil de entender, por vezes, né? Aqui o problema que eu já disse, se eu somar todas as probabilidades de todos os eventos, sempre vai ser 1 como resposta. Se o meu evento A for vazio, por exemplo, eu disse lá o meu evento, e, e aí acabou que ele é vazio. A probabilidade vai ser nula, tá? Então a gente vai chamar P de A igual a 0 e dizemos que tal evento é impossível, tá certo? Como eu já mencionei, podemos trabalhar na forma de percentual, tendo seu valor máximo 100%. E eu não sei se vocês repararam, por exemplo, só fugindo aqui um pouquinho do assunto, fugindo não, né, mas falando-se de porcentagem. Se eu tenho 100%, não sei se vocês lembram, nada mais é do que eu escrever isso aqui, essa fração, 100 sobre 100. Só que se eu tiver 100 reais para dividir justamente para 100 pessoas, isso aqui vai dar R$ 1 para cada pessoa. Se vocês já tinham reparado nesse detalhe. Voltando aqui para o nosso assunto. Caso o meu evento seja 100% certo de garantir, a gente vai chamar ele de evento certo, tá? E vai dizer que ele é P de A. Ou que o P de A é 100%, ou no caso 1. Beleza? Vamos colocar aqui alguns exemplos e a gente vai discutir um pouquinho rapidamente, tá? Só para a gente entender basicamente como é que funciona esse conceito de probabilidade. Tem uma urna com 50 bolinhas numeradas de 1 a 50 no sorteio. E aí eu pergunto, qual a probabilidade de sair o número 43? Certo? Tomem cuidado, que foi um erro que eu já vi, por isso eu coloquei aqui o valor 43, um valor aleatório. Porque assim, acaba que por vezes o aluno pensa, poxa, é o número 43, então a minha resposta vai ser 43 sobre 50. 43 50 avos. Está certo, professor? Não, não está. Porque notem, escuta o que eu falo, só tem um número 43. Eu só tenho um número 37, um número 14, e assim por diante. Então, minha resposta vai ser 1 sobre 50, porque eu tenho aí 50 possibilidades de sair o número. Notem que quanto maior for a quantidade de bolas, menor vai ser a chance de sair a que eu quero, certo? Então, já é uma informação. Aí, dentro daquela vibe de, por exemplo, um evento que não pode acontecer, a gente teria a seguinte situação. Olha, eu quero que saia o número 57. Eu não coloquei aqui no exemplo, mas, por exemplo, suponha que eu perguntasse no item B, qual a probabilidade de sair o número 57? Embora você diga nenhuma, e está correto, porque as bolas são apenas de 1 a 50, você teria que escrever zeros, a probabilidade seria 0. Por quê? Porque eu não tenho o número 57, aí eu teria 0 sobre 50, que dá 0. Isso é só um exemplo de uma probabilidade que é um evento impossível de acontecer. Beleza? Qual a probabilidade de sair um múltiplo de 3? Bem, vamos lá para... A gente já começa a discutir aqui. Deixa eu tentar agilizar aqui para o vídeo não ficar muito grande. O meu item B, eu vou chamar aqui de item B. O meu evento, a gente escreveria assim, ó, B igual a... Aí os múltiplos de 3 vão ser 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. E aí a gente chegaria lá no meu 48, que é o último, tá? Se você for ver, o número de elementos do meu conjunto B, a quantidade de elementos, certo? São, na verdade eu escrevi N de B. Bonitinho. Eu tenho aí 16 elementos, tá certo? E já que eu quero falar da probabilidade,
lembrando lá da definição, bonitinho, probabilidade do meu evento B vai ser aquela fração, o número de elementos do meu conjunto B sobre o número de elementos do meu espaço amostral. E aí, trazendo aqui aquela letra, que é o ômega, aí é só terminar e ser feliz. Ó, vai ser aqui 16 sobre 50. Ou você pode simplificar, seria 8 sobre 25. Ou poderia escrever isso aqui como sendo na forma de fração, que dá, aliás, na decimal, que dá 0,32, ou pode escrever 32%. Qual forma eu vou usar? A que você achar melhor. A ideia aqui não é saber se você sabe trabalhar com decimal ou com percentual. Se você escrever na forma de fração, e para o nosso exemplo, se eu escrever 16 sobre 50, eu já considero como correto. Tá certo? Dúvidas disso aí, queridos? Tranquilos? Vamos para frente. Se eu estiver indo muito rápido, me avisem, tá? Qual a probabilidade de sair um múltiplo de 8? Para ser um múltiplo de 8, é só botar... Eu vou fazer isso aqui, vai ser a nossa última. Tem mais dois, mas eu vou deixar como exercício para parar a gravação, tá bom? Múltiplos de 8, é só fazer 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3. No caso, eu vou ter 8, 16, 24, e você vai ver que vai chegar até o 48. Mesmo esquema que a gente tem aqui, ó. Só copiar isso aqui para aproveitar. Deixa eu só trocar aqui o D por C, certo? Para combinar com a letra do item que a gente está trabalhando. O número de elementos do meu conjunto C vai ser 6, né? 8, 16, 24, 32, 40, 48. Então, são 6. E aí, a minha resposta aqui, ó, a probabilidade do meu evento C acontecer vai ser o número de elementos do meu evento C, que é 6 sobre 50, e aí aqui ficaria 3 sobre 25. Se fosse simplificar a minha fração. Ok? Beleza? Dúvidas, queridos? Botando no dedo é ótimo, né? Aí a gente teria que fazer, Roberto, essa resposta, tá? Naturalmente, assim, respondendo para a pergunta rapidinho, antes de eu encerrar aqui a gravação dessa parte inicial. Nas questões que a gente vai trabalhar, são questões que são possíveis de saírem a resposta, tá certo? Por exemplo, eu não colocaria um exemplo lá numa prova ou num trabalho, números de 1 até 1000, ou números de 1 até 1 milhão, porque a ideia aqui é saber se você sacou a ideia de probabilidade e você sabe calcular essas probabilidades. É claro que existem muitas outras aplicações de probabilidades, com contas muito maiores e tal. Por exemplo, suponha que eu dissesse assim, olha, qual a chance de eu ganhar na Mega Sena? Seria uma resposta bem doida, né? E naturalmente dá para calcular. Mas assim, são valores muito altos e a ideia aqui é basicamente saber se você sacou o conteúdo, se sabe responder isso, essas coisas mais básicas, tá? Muito bem. Temos aqui mais dois exemplos. Eu vou deixar como exercício, a gente já volta quando eu terminar a gravação. E tem outros exercícios que a gente também vai tomar um pouquinho do tempo exatamente para resolver eles. Só para fechar nossa aula e essa parte da gravação, mostrar aqui para vocês dois tipos de questões que caíram em Enem, que são de probabilidade. Vou deixar aqui registrado para que posteriormente vocês tentem responder elas depois, ok? No mais, é isso. Vou aqui parar a gravação e a gente vai discutir esses itens, tá bom?